Muito boa noite, 19 horas, terça-feira, começando mais uma live do Eu. Para quem não sabe, todas as terças-feiras às 19 horas em ponto, eu começo a live do Eu aqui sempre com um tema interessante voltado para autoconhecimento, para inteligência emocional. Até nem coloquei, boa noite, Oir, como é que está? Até nem coloquei o tema aqui, vamos colocar o tema da live. Esqueci de colocar, é novo essa história do título, eu esqueço. Pessoas procrastinadoras. Pois bem, então, vamos lá, tá certinho? Tá. Então, se você... Grande José Peter, quanto tempo, meu amigo? Rapaz, que saudade de Curitiba. Vanusa, quanto tempo também, querido? Olha, gente das antigas aparecendo por aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Como eu estava explicando aqui, toda terça-feira às 19 horas acontece a live do Eu. É uma live que eu faço com temas distintos, voltados principalmente para inteligência emocional, para autoconhecimento, enfim... Pra gente viver melhor a vida. Evanusa aqui veio só pra dar um oi, né? Pensa numa mestra, um moleque que sabe dessas coisas que eu tô falando, nossa senhora. Enfim, então vim aqui se você tem problemas com procrastinação, com deixar as coisas pra depois, ou se você conhece alguém, né, que efetivamente precisa parar pra olhar pra isso um pouco. Então se você é líder, se você é gestor e precisa desenvolver outras pessoas e percebe que a sua equipe tem dificuldade com procrastinação, ou mesmo você passa alguns perrengues por conta de deixar as coisas pra depois, e eu já vou contar um pouquinho da minha experiência com isso. Eu costumo dizer que eu tenho muito direito de falar sobre procrastinação, porque como eu brinco, eu digo que eu sou associado à Academia Brasileira de Deixar as Coisas para Depois, né? Durante muito tempo eu fui muito... Eu não vou dizer que hoje isso não acontece, mas durante muito tempo eu fui absurdamente procrastinador e eu vi a procrastinação destruir muitos projetos meus, né? Eu vi a coisa de deixar as coisas para depois, de não botar em prática, de não ligar para o cliente, de não fazer a tarefa, de não construir aquilo que eu precisava construir, de não fazer aquilo que eu precisava fazer. Durante muitos anos atrapalhou muito a construção dos meus sonhos, dos meus planos. E hoje em dia, até hoje em dia, se eu não estou muito atento, ela, por mais que não impeça, muitas vezes atrapalha, né? Essa coisa de deixar as coisas para depois atrapalha demais até hoje. Então assim, posso falar a minha história para começo de conversa. Para quem não me conhece, me chamo João Dornelles, me denomino mentor comportamental, eu sou treinador do Instituto Brasileiro de Coaching, sou diretor da Rap Desenvolvimento, sou idealizador da Academia do Eu, que é um programa de desenvolvimento, né, principalmente focado em autoconhecimento e inteligência emocional. E o tema essencialmente hoje é pessoas procrastinadoras, né, para falar um pouquinho sobre isso. E a minha experiência me trouxe assim, eu acho que eu descobri que eu era um procrastinador com mais ou menos uns 21 anos, né, por aí que eu era uma pessoa indisciplinada, que me determinava certas coisas para fazer e não fazia, ou então fazia ali em cima, né, com a água no pescoço já. Eu sempre comento que os meus trabalhos de faculdade, os meus TCCs, todos eles foram feitos na madrugada anterior de entregar, né? Isso não é mentira não. Claro, exagero dizer que todos os meus trabalhos, mas muitos dos meus trabalhos, quem é que está chegando? André Furtado, há quanto tempo, rapaz? Tudo bem? Elisa chegou por aí, tudo bem? Mel, boa noite, pessoal. Eu não sei, L Peralta 92, boa noite, eu não sei qual é o nome, mas ok, muito bem-vindos. Manda coraçõezinhos aí, por favor, pra gente, você sabe quanto mais corações você dá, né, pra mais gente o Instagram entrega a live, então manda corações lá, por favor. Vem aqui embaixo, lá no triângulozinho também manda pra pelo menos uma pessoa essa live pra gente atingir mais gente, poder fazer essa corrente do bem, de educação, chegar em mais gente, né? Então, voltando pro assunto, desde o meu trabalho de faculdade, de escola, eu lembro que eu me dediquei para estudar para ser diplomata, né? Fiquei 2 anos. E o principal fator que me impediu de me tornar um diplomata foi a falta de disciplina, a ideia de deixar a coisa para depois, de ser um procrastinador. Eu tinha que estudar, eu ia, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não estudar, porque eu não conseguia seguir aquela rotina, tinha dificuldade daquilo, perdi o foco. Na verdade, eu listei aqui hoje, é o que eu vou mostrar para você até o final dessa live, algumas das principais características que fazem com que a procrastinação aconteça, alguns pontos que, se a gente prestar atenção em cuidar, pode ser que a gente evite, ao evitar, minimiza a questão da procrastinação, e algumas soluções, por que, João, você está falando que você teve tanto problema com procrastinação, por que você está falando disso? Exatamente porque eu tenho muita experiência, eu fui buscar muita ferramenta, eu fui buscar muito processo, muita fórmula, muita metodologia, e já adianto, não existe fórmula, né? Não existe fórmula mágica, isso é básico, a gente está falando de comportamento humano. Mas existem várias rotinas que, se você prestar atenção, que são rotinas que você cumpre e te atrapalham, ou rotinas positivas que, se você cumprir, vão te ajudar,
que fazem uma diferença absurda. Então, voltando lá, deixei de ser diplomata, ou não consegui ser diplomata porque eu não estudava a quantidade de horas que eu deveria estudar, ou todos os temas, porque no meio do livro lá eu perdi a atenção, essa é uma das dificuldades, né, falta de foco. Ou então eu ia fazer uma outra coisa, eu priorizava o prazer antes do dever, e para algumas pessoas isso é um desafio. Na faculdade, antes mesmo de estudar para diplomacia, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, o final, os últimos pedacinhos do TCC, das correções, foram feitas na madrugada anterior de apresentar, né, de entregar. E vários outros trabalhos de faculdade foram assim, da escola também foram assim. Né? E aí eu lembro de coisas corriqueiras do dia a dia, tomar banho. Eu sempre deixei para tomar banho no final do dia. Né? Lavar louça quando eu era adolescente, ou mesmo em casa, aqui hoje em dia. Às vezes eu vejo que eu tinha que ter lavado a louça já e eu estou enrolando para lavar a louça depois. Então assim, mais uma vez, os nossos comportamentos limitantes, seja eles quais forem, tá? Como a procrastinação ou qualquer outra coisa, eles não vão desaparecer completamente. Até hoje eu não ouvi uma pessoa que vem e me disse assim, olha, eu fiz um processo, eu passei por um trabalho que eu tinha esse comportamento e eu não tenho mais. Tá, salvo alguma, tipo, roer unha. Eu roía a unha e não roo mais. Mas não é só uma ação física, é um comportamento interno, né? E que envolve várias coisas. Roer unha só envolve roer a unha. Procrastinação envolve todas as atividades que a gente tem. Então, esse tipo de comportamento, que envolve várias áreas da vida, eu nunca vi alguém dizer assim, olha, não, fazia isso muito, não faço mais, tô curado, sabe? Isso não existe. Na minha concepção não existe. Então, o que eu aprendi? Seja no que diz respeito a procrastinar ou qualquer outra coisa. Nós podemos, ao estar mais conscientes desse comportamento e aonde que ele nos pega, onde é que ele nos sabota, fazer uso dessa consciência para, no momento que a gente percebe que aquilo ali vai acontecer, a gente não deixa acontecer, faz um movimento contrário, e também várias outras ferramentas e coisinhas, e eu vou trazer aqui uma listinha de pelo menos 4 tópicos, deixa eu ver quantos eu separei aqui, 4 ou 5 tópicos, acho que 5 tópicos que eu separei de ideias do que você pode utilizar e que talvez coisas que você até já utiliza, ou que eu já dei de dica aqui, mas que talvez você nunca tinha pensado que isso poderia estar relacionado, ou poderia ajudar você com procrastinação, tá? Então vamos lá, para começo de conversa eu fiz uns slides básicos aqui, que é pra gente poder trocar no final. Fica à vontade em vir mostrando. Oi Vanessinha, tudo bem? Quanto tempo? Valdênia, Renata, boa noite. Érica, fiquem à vontade de mandarem perguntas por aqui, tá? Que aí de vez em quando eu dou uma paradinha e olho. Então vamos começar? Primeiro de tudo, quais são os problemas? Certo? Algumas das coisas que acontecem com a gente, isso pode variar de pessoa para pessoa, não significa que só porque eu sou procrastinador isso vai acontecer comigo. Talvez eu tenha vários desses tópicos presentes na minha vida, talvez eu não tenha nenhum. E cada um talvez procrastina por um momento, por uma questão diferente, tá? Então, só para quem quer ver aí as dicas, manda uns corações, por favor. Repito, quanto mais corações a gente manda, mais gente no Instagram acessa esse conteúdo aqui. Então, por favor, coraçõezinhos aí, mais coraçõezinhos, por gentileza, pra gente poder começar a falar disso. Então, vamos lá. Bom, deixa eu botar um slidezinho aqui que eu preparei, vai ser massa. Aqui, ó. Primeira coisa que atrapalha a gente no que diz respeito a procrastinação é assumir muitas responsabilidades, assumir muitas coisas. Esse é uma primeira dificuldade. Assumir muitos compromissos, lotar a sua agenda de coisas, lotar o seu dia de coisas, não parar para analisar como é que o dia está, né? E a quantidade de ações e tarefas que você tem para desenvolver é uma das coisas que faz com que você acabe procrastinando. Por quê? Porque você é uma pessoa que fica com preguiça e eu devia fazer isso, mas hoje eu não tô afim. Não. O problema dessas pessoas com a procrastinação é que elas têm muitas coisas para fazer e elas não param nunca. O problema é que elas estão sempre fazendo alguma coisa e ainda assim elas deixam muitas coisas por fazer. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo de fazer. E detalhe, pode prestar atenção, muitas coisas que as pessoas assumem, não sei se você se encaixa nesse contexto ou não, se não espera para ouvir os outros, assumem coisas que não são suas. Assumem responsabilidade de outras pessoas, convite de outras pessoas. Aí eu tenho uma reunião importante, alguém me chama para uma festa e eu vou, aí no dia seguinte eu não fiz o relatório que eu tinha que fazer, no dia seguinte eu estou correndo para entregar, né? Ou então alguém chega na minha casa sem avisar e eu recebo a pessoa e não digo para ela que eu não posso recebê-la naquele momento, que eu tenho um compromisso. Ou então alguém me pede uma coisa, eu fico com vergonha de dizer não, eu fico com receio de dizer não. Ai, João, é que eu não consigo dizer não, nossa senhora. E aí acaba dizendo sim para muita gente, assume muitas coisas e naturalmente se torna um procrastinador. Mas olha que interessante, não se torna um procrastinador porque deixa as coisas para depois. Se torna um procrastinador porque assume muitas responsabilidades e aí acaba, consequentemente, deixando coisas para depois. Né?
Essa coisa da dificuldade de dizer não, para quem tem essa dificuldade aí, se você tem essa dificuldade, escreve eu aí, por favor. Se você tem dificuldade de dizer não, escreva eu tenho. E se você procura no meu Instagram, no meu IGTV, tem uma live lá falando só sobre isso. Sobre dificuldade de dizer não. Pode ir no YouTube, tá? Tem lá também no YouTube, ou então no IGTV do Instagram. E pesquise e assista essa live que fala exatamente sobre essa questão de dizer não, tá? Eu não vou poder me aprofundar no assunto aqui, mas está muito relacionado aí com a ideia de não querer, de assumir uma dor que não é minha, de achar que a pessoa do outro lado vai sofrer e tal, e aí eu assumo, né? Quer dizer, eu posso assumir, mas os outros não. Tem até uma pitada de orgulho aí, tá? Enfim, assiste a live lá, certo? Então, tá relacionado com dificuldade de dizer não. Essas pessoas até com dificuldade de dizer não, tendem a ter dificuldade em pedir ajuda também. Então, quer dizer, elas estão cheias de coisa para fazer, tem um monte de coisa para fazer, e eles não delegam, ou não pedem ajuda, ou porque tem vergonha, ou porque tem orgulho, ou porque acham que vai conseguir, porque não, eu dou conta, não preciso de ajuda de ninguém. Cara, para olhar para dentro de si, para perceber se você não precisa de ajuda em algumas coisas. Né? Eu e Luana estamos aqui passando por uma fase bem complexa desse momento que a gente está vivendo, porque o Miguel está com 6 meses, tá precisando de cada vez mais atenção, né? Tá ficando cada vez menos tempo acordado, tá acordando à noite, entre outras coisas. E a vida passou 6 meses, então a Luana precisa voltar a trabalhar, na verdade quase que não parou, mas enfim, a Luana precisa trabalhar, eu também preciso trabalhar, a gente tem muita coisa para fazer. E aí nós fomos buscar alguém para nos ajudar aqui em casa. A gente admitiu, olha, nós não estamos dando conta de tudo isso. A gente não tá conseguindo. Oi, Pamela, boa noite, tudo bem? Adelaine, quem chegou por aí, Heloísa, Lê, Sheila. Eu não tenho tempo, não dou conta de fazer tudo que eu tenho pra fazer, então eu preciso de ajuda. E às vezes uma das coisas que ajuda muito a gente em deixar de procrastinar é dizer pras pessoas, é dividir com elas os problemas que a gente tem, é delegar. Se você tem pra quem delegar suas funções, isso é uma coisa muito importante. Eu tô chegando numa fase, e eu posso comentar agora, eu percebo que assim, ó, antes como procrastinador, eu tava sempre numa loucura. Porque eu sempre tinha coisa atrasada. Hoje em dia o que acontece? Eu me organizo, e eu vou mostrar pra vocês como é que eu me organizo. Mostrar não, porque a gente tá no celular, é difícil mostrar. Mas eu vou falar pra vocês sobre como é que eu me organizo. E aí, a partir da minha organização, eu vou cumprindo. Mas o que acontece? Eu percebo que a ideia de deixar as coisas pra depois ainda faz parte de mim. Isso ainda aparece em vários momentos. Então é muito comum eu ter minha lista de tarefas no início da semana. Quando chega no final da semana, tem um monte de coisa que eu não dei conta de fazer, ou que eu programei errado, ou que eu não fiz por algum motivo, e por aí vai. Então o que acontece? Chega no final de semana, eu paro e redistribuo toda a minha agenda, todas as minhas tarefas, e você já está pegando a ideia aí do que são coisas importantes de se fazer, vou falar no final, né, com mais clareza. Mas tem períodos da minha vida que eu vejo que a coisa fica mais bagunçada. Agora eu estou vivendo um momento como esse. O Miguel aqui, minha mãe, a gente viajou, passou um mês fora de casa, 15 dias na avó da Luana, mais 15 dias na minha sogra. Minha mãe veio pra cá, agora passou uma semana, então a gente ficou... Agora a casa estava uma bagunça, as tarefas estavam uma bagunça, a gente contratou uma pessoa nova na Rap, e fala, Vinícius, boa noite... E quem mais está chegando por aí também. Então a gente contratou mais pessoas na Rap e eu preciso parar para organizar tudo isso e delegar funções. A gente contratou mais pessoas exatamente para poder tirar de nós, né, as coisas relacionadas à empresa, para poder sobrar tempo de fazer tudo. É assim que funciona, você contrata pessoas para fazer aquilo que você não dá conta de fazer, ou aquilo que você não deveria estar fazendo por algum motivo. Enfim, então primeiro tópico, assumir muitas coisas. Certo? Fica ligado aí, esse material que eu estou colocando aqui, eu disponibilizo depois da live, esses slidezinhos aqui, esses conteúdos, lá dentro do meu canal do Telegram, tá? Vou colocar aqui, ó, t.me/canal do eu. Canal do eu. Tá aí, acabei de botar a mensagem aí, tá? t.me/canal do eu. Clica aí que você vai direto lá ou copia esse link agora, depois você entra, você vai pro meu canal do Telegram, onde eu coloco esses conteúdos sempre, certo? Não coloco no Instagram, mas lá no Telegram eu coloco. Então, primeiro tópico, assumir muitas funções. Ó, a Meridiane comentando aqui, boa noite, querida. Aprendi a usar o planner e a agenda com você. Show, legal, faz muita diferença na vida da gente. Fala, Edivaldo. Vamos lá, segundo tópico, perda de foco. Isso é uma coisa que atrapalha a gente pra caramba também. Tá? A perda do foco. Então de você começar a fazer uma coisa, de repente você pega o celular e aí tinha uma mensagem ali pra você e você vai. Quando você olha, passou meia hora e você tava ali no celular. Então assim, tem algumas perdas de foco que se forem muito exageradas, podem estar relacionadas a algum transtorno de atenção, certo? Eu não sou psicólogo, não sou especialista no assunto, mas se você tem um nível
excessivo de falta de foco, uma dificuldade muito grande com falta de foco, busque um psicólogo para começo de conversa, alguém que vá contribuir com você e ajudar você a entender, talvez se você precise ir para um psiquiatra ou algo assim, para tomar algum tipo de medicação para para dificuldade com foco. Mas a maior parte das pessoas podem melhorar absurdamente sua falta de foco com pequenas coisas, pequenas organizações. Primeiro, ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho precisa ser clean. Se você tem dificuldade com foco, ambiente clean. Ou seja, o que é clean? Sem um monte de coisa em cima da mesa, sem um monte de coisa ao redor. Trabalhar num lugar mais silencioso, se possível. Evitar deixar o celular por perto ou determinar momentos para o uso do celular. Então, sei lá, 3 vezes por dia eu vou olhar meus e-mails. 6 vezes por dia eu vou olhar as minhas redes sociais. Né? Ou seja, tirar aquilo que você percebe que acaba com o seu foco. Tira de perto aquilo. Certo? Eu vou dar, como eu falei, no final eu vou falar de algumas metodologias que ajudam pra caramba nisso tudo. Mas essa é a grande questão com perda de foco. Combinar com as pessoas ao redor para que elas deixem você trabalhar sem ser incomodado. Deixar o celular de lado, porque senão você tende a querer pegar o celular. Eu acho que na live eu não pego o celular porque o celular tá aqui, se eu pegar vocês não conseguem me ver. Mas fora isso eu percebo que me atrapalha se o meu celular tá por perto. Tá? Então deixar o celular de lado, organizar o ambiente, deixar tudo que você precisa por perto. Quantas vezes eu sento, aí eu preciso de uma coisa, putz, aí levanto, vou lá buscar essa coisa. Aí eu sento de novo, próxima atividade. Aí eu, oh meu Deus, aí levanto, tem que ir lá buscar outra coisa. Então assim, se você puder se organizar e perceber quais são as coisas que você vai fazer agora, ter essa clareza e do que você vai precisar, fica um pouco mais fácil já preparar tudo aquilo que você precisa, deixar perto e você começar a trabalhar, né? Começar a se organizar nesse sentido. Ok? Então, quanto à perda de foco, são algumas pequenas dicas aí que podem contribuir pra caramba no seu processo de evolução, no que diz respeito a deixar as coisas pra depois, tá? A ser procrastinador. Terceiro tópico, tá aqui, ó. Falta de clareza. Cara, isso é muito, muito, muito interessante e tem 2 vieses aqui, tá? João, falta de clareza. Oi, Helene, boa noite, tudo bem? Quanto tempo? Muita gente que eu conheço aí chegando, que legal. Mariana, Tares, Durante, Ponto Flá, boa noite. Tem 2 vieses aí. Primeiro deles, falta de clareza. Um foco está relacionado à falta de clareza de objetivo. Esse é um dos pontos. O outro ponto está relacionado à falta de priorização. Então vamos lá, vamos ver a diferença? O que é falta de clareza de objetivo? Eu não sei bem para onde é que eu quero ir, eu não sei bem o que eu quero fazer, eu não sei quais são meus objetivos de vida, eu não sei qual é o meu objetivo agora nesse dia, eu não sei o que eu espero para o final do dia, eu não sei realmente quais são as funções que eu tenho que fazer, o que eu tenho que desempenhar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que construir, eu não sei, não está claro para mim o que eu tenho que fazer. Desculpa, eu já estou começando até a embaralhar uma coisa com a outra. Não está claro para onde eu quero ir, entende? Essa é a primeira falta de clareza. Eu não sei qual é o meu objetivo, ou não está claro para mim qual é o meu objetivo. Acaba que eu fico fazendo coisas que talvez não me levam a lugar nenhum. Né? Não me leva a lugar nenhum. Então, sei lá, eu quero ser... Eu vou dar um exemplo bem idiota aqui, mas enfim, fica mais fácil de entender. Eu quero ser médico e eu estou estudando para fazer vestibular para direito. Então, quer dizer, eu estou estudando? Tô, mas isso está me servindo? Esse estudo está me servindo efetivamente porque eu quero, que é passar em medicina? Talvez não. Entende? Talvez não. Então, ter clareza de qual é o próximo cargo que eu quero na empresa, qual é o aumento de salário que eu estou buscando, ou qual é o objetivo que eu tenho, é um carro, ou então qual é o meu crescimento na empresa. Ou seja, ter clareza de quem eu sou e para onde é que eu estou indo. Porque isso me ajuda a entender. Ou então, que momento, isso eu faço muito, em que momento eu paro de vez em quando e digo, peraí, só um pouquinho. Que coisas eu estou fazendo na minha rotina que de repente se eu não fizesse, não faria diferença nenhuma para mim agora? Ou para minha empresa? Nenhuma. Aí eu olho para essas coisas e eu pego todas e coloco elas numa pastinha chamada lista de espera. Que aí de tempos em tempos eu dou uma olhada lá para ver se tem alguma coisa que faz sentido. Mas a gente tende a abraçar muitas coisas que nos tomam tempo. E desde tarefas pessoais como coisas relacionadas a outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes você tem filhos na escola e você leva os seus filhos todos os dias na escola. Cara, vale a pena contratar uma van para os seus filhos? Aí tem várias análises que você pode fazer nesse sentido. Não, João, ó, meu momento de levar os filhos para a escola é sagrado, é o momento onde a gente fica junto, eu vou levar, vou buscar, a gente conversa, se diverte, pergunta da escola e tal. Ah, show, legal, então não tem por que você mudar isso, é um momento importante para você. Agora, se isso não acontece, será que colocar os seus filhos numa van para evitar que você tenha que fazer todo um trajeto, você tenha mais tempo, talvez não pode ser mais interessante? Ah, João, mas é caro e tal. Bom, depende. Você já fez o cálculo de quanto dinheiro você está perdendo por esse tempo que você perde levando os seus filhos na escola ou levando alguém em algum lugar? Estou só dando um exemplo, tá? Tem economias burras que a gente faz de vez em quando. Tá? Ah, não vou gastar com tal coisa. Mas às vezes aquela coisa que você está gastando está te tomando um tempo, um estresse, que no final das contas você vê, cara,
Agora que eu me liberei disso, eu produzo muito mais, eu ganho muito mais, porque eu não estou mais tendo que fazer aquilo. Então, primeiro, clareza. Clareza de onde você está indo, clareza dos objetivos da sua empresa, clareza, tá? Da vida. Isso tudo ajuda pra caramba, porque você deixa de pegar outras tarefas. E o segundo ponto de clareza que eu trouxe é a clareza relacionado à priorização, prioridade. Então tem gente que começa o dia, por exemplo, chega na empresa e diz assim, vamos lá, o que tem pra fazer? E sai olhando e conversando com as pessoas e fazendo, no que vai aparecendo, vai fazendo. Acorda de manhã, tem uma louça pra lavar, já lava a louça, aí depois já tem uma coisa pra arrumar aqui, já arruma. E de repente nem era isso que essa pessoa devia estar fazendo agora. Ela devia estar entrando em contato com o cliente, ela devia estar escrevendo um relatório, ela devia estar lendo um livro para o mestrado. Eu não sei quais são todas as tarefas que você tem, certo? Mas você entende que se eu não paro para ter clareza de quais são as tarefas mais importantes que eu preciso desempenhar e desenvolver naquele dia, eu acabo fazendo um monte de coisa e chega no final do dia, eu não fiz aquilo que era importante, aí de repente eu me deparo e olho, cara, putz, parece que o dia não valeu a pena, cara. Eu trabalho, as coisas não andam. Será que tem como comprar mais horas? Eu me peguei falando isso esses dias. Cara, não. Se você não está conseguindo não tá conseguindo fazer tudo, é porque você não está organizando seu tempo, né? Vamos ver comentários aqui. Eita, eu entro nessa, se não me determinar. Nessa, pelo que eu conheço da Maristela, é essa coisa de sair fazendo as coisas, né, Maristela? A Maristela é muito ativa, né? E tem pessoas que estão assim, acorda e sai fazendo. Então, mas por exemplo, para mim, o que dá muito certo pra mim? Primeiro, já vou entrar aí nas soluções que eu falei que eu vou trazer depois. Eu tenho um lugar onde eu coloco todas as minhas tarefas, tudo que eu tenho pra fazer. Mas, gente, tudo que eu tenho pra fazer. Por exemplo, eu tenho que buscar, agora a gente comprou uma cadeirinha pro Miguel, que tá entrando agora na fase de alimentação, né? E vai começando a comer, então a gente comprou uma cadeirinha pra ele sentar. E tem que buscar a cadeirinha na loja. E eu coloquei lá na minha lista de tarefas, buscar cadeirinha na loja. Porque o que a gente faz geralmente? Fica na cabeça. Não tem que lembrar de passar lá pra buscar a cadeirinha e não anota isso. Só que, veja bem, quantas coisas surgem na sua vida para fazer todos os dias? Se você não anota, você pira. A Maristela sabe o que eu estou falando, é que nem o que a gente implementa nas empresas. Se você, em cada reunião da empresa, não tem uma ata de reunião para determinar o que tem que fazer, quem que tem que fazer, quando é que tem, até quando tem que entregar, todo mundo pira, as coisas não saem, as coisas não funcionam. E o que te faz acreditar que se uma empresa, para ter uma boa gestão, tem que ter uma ata, que é um lugar onde a gente registra o que precisa ser feito, quem vai fazer, e a data de fazer, o que te faz acreditar que você não precisa ter uma ata? Entre aspas. Você talvez precise de uma espécie de ata para a sua vida, para o seu dia a dia, para que você vá lá, bata o olho na ata e veja o que eu tenho para fazer hoje. Para que você determine, inclusive, a quantidade de coisas para fazer, porque senão, às vezes, você vai bater o olho, vai ver um monte de coisa e você não vai dar conta. E é muito comum que as pessoas tenham um monte, uma lista enorme, e elas deixam toda a lista naquele dia. Chega no final do dia, elas deram conta de fazer umas 5, olha, a lista tá gigante ainda, elas olham e se frustram. Caraca, eu não consigo dar conta, não consigo fazer, não venço tudo que tem para fazer. Pura falta de organização. Pura falta de organização, tá? Então, já vou trazer algumas ferramentas que ajudam a solucionar essa questão da lista, tá? E da priorização. Próximo tópico. Então vamos lá, olha o que a gente falou até aqui. Assumir muitas coisas, perda de foco, falta de clareza. Clareza de objetivo e clareza de prioridade. Beleza? Próximo tópico e último aqui das problemáticas. Falta de organização. Na real, a falta de organização tem tudo a ver com o que eu acabei de falar com a falta de priorização. Né? Quando eu não me organizo, quando eu não organizo o meu ambiente, que tem a ver aqui com a falta de foco. Então olha só como isso aqui meio que centraliza um pouco de tudo. Se eu não me organizo, não organizo o ambiente, não organizo minha mesa, meus materiais, o que eu vou precisar, se eu não organizo e combino com as pessoas, se eu estou no home office, ou mesmo não estando no home office, tá? Não adianta você estar no escritório e a cada 2 minutos alguém bater na sua sala. Oi, chefe, tudo bem? Preciso de alguma coisa. Você precisa fazer um alinhamento com as pessoas ao seu redor e explicar, olha, neste momento aqui, de tal hora até tal hora, não fale comigo. O que está acontecendo aqui em casa às vezes, como a gente está muito no home office, parece que dá para falar a qualquer momento. Né? Então aqui a gente está combinando. Tem horas que eu pego, tranco a porta aqui, fecho a porta e não fale comigo, sabe? Que não pode falar comigo, acabou. Aí, ó, casar e vida sustentável. Tá falando aqui, a organização é tudo, mas sem dúvida, primeiro passo, organização. E aí eu já posso começar a entrar na ideia de organização de tarefas, como eu estava falando. Mas João, você já falou disso? Mas eu não dei a ferramenta, tá? Na real, tem muitas ferramentas. Tá? Tem uma infinidade de ferramentas que você pode utilizar para organização. Vamos lá? Eu não tenho nenhuma aqui perto de mim agora, mas agenda.
A agenda é uma coisa que você pode organizar. Você pega uma agenda de papel e vai lá e escreve a lista de coisas que você tem para fazer. Como você escreve a lista do supermercado. Gente, papel de pão, qualquer caderno que você pega, você anota as coisas que você tem para fazer. Claro que nós, na era da tecnologia, quer dizer, tudo digital hoje em dia, na minha cabeça não faz muito sentido você ficar pegando papel, porque o papel vai te tomar muito tempo. Esse é o meu principal argumento para você abandonar o papel. Ah, eu gosto do papel, eu prefiro o papel que eu escrevo, eu gosto. Ok, cara, eu fico me questionando até que ponto isso não é uma mentalidade antiga já. Você veio acostumado com papel durante muito tempo e é só desacostumar agora. Então eu defendo a ideia de você tecnologizar, porque eu faço uma lista no dia 2. Aí aquilo que precisa ser feito em outro momento, eu vou ter que escrever de novo. Ou seja, eu vou ter que pegar aquilo lá, olhar, ir lá para outra página, folhear, achar outra página, escrever lá, riscar. E leva muito tempo. Enquanto no computador eu só clico, mudo a data, arrasto para outro canto e a coisa funciona. Tá? Ah, é a Fábia. Eu pensei que poderia ser, mas não quis falar. Aí, obrigado. Valeu, Fábia. Que bom te ter por aqui. Sigam a Fábia aí para quem quiser, ó, Casa Vida Sustentável, para quem quiser organizar melhor a vida e a casa, tá? Então, assim, tem várias ferramentas e eu vou falar dessas tecnológicas. Primeira, vou colocar todas aqui agora, mas vamos focar na primeira e na segunda, tá? Primeira e segunda são ferramentas de organização. Primeiro, Trello e segundo, Microsoft To Do. João, existem outras ferramentas além dessas? Sim, com certeza várias, tá? O Trello, por exemplo, eu vou começar por ele. Quem não está olhando aí faz um print, alguma coisa assim. O Trello ela é uma ferramenta de gestão de projetos. Nós utilizamos essa ferramenta aqui dentro da Rap, tá? Então, até porque tem times de produção aqui, então tem eu, Flávia, Luana, Thales, o Gabriel, quer dizer, todo mundo que faz parte da Rap tá dentro do Trello, todo mundo entendendo o que cada um tem que fazer, né? E aí ali a gente determina tarefas. Então você coloca lá as fases diferentes de projeto que você tem. Por exemplo, a gente lançou, teve a Academia do Eu que começou, tá no meio do caminho a Academia do Eu. Tem várias pessoas aqui da Academia do Eu. Quem é da Academia do Eu, levanta a mãozinha, fala eu aí e manda corações, por favor, quem for da Academia, quem estiver participando da Academia do Eu. E agora, no início de novembro, nós vamos ter uma segunda turma da Academia do Eu começando. Então, desde agora, setembro, a gente já precisa começar a se organizar. Então, lá no Trello, a gente já coloca todas as fases relacionadas ao lançamento de uma nova turma. Né? Então, tudo que precisa ser organizado, tá tudo lá para quê? É um checklist pra gente não esquecer de nada. E quanto mais você se planeja, mais você se organiza melhor. Tá? Olha, falando do Gabriel, acabou de entrar aí, o Gabriel Maia. Siga o Gabriel Maia também, aqui da Rap. Tá? E aí exatamente porque a gente está utilizando o Trello agora aqui com mais força aqui na Rap, eu durante muito tempo fiquei usando o Microsoft To Do, que foi a outra ferramenta que eu indiquei aqui, ó, Microsoft To Do. Já falo dela. Fiquei utilizando durante muito tempo, mas agora a gente tem um foco maior dentro do Trello. Eu migrei do Microsoft To Do para dentro do Trello. Dei um jeito de me organizar, porque vamos lá, o Trello é gestão de projeto. O Microsoft To Do, tal como o Todoist, o Wunderlist que está saindo de série agora, entre vários outros, tá? Você vai encontrar como Trello aí, Asana, essas coisas, mas enfim, o Microsoft To Do é uma lista de tarefas. O Trello é um gestor de projetos, é diferente. Tá? O Trello é bem mais cheio de funções, mas mais estruturado e não tem as funções exatamente que o Microsoft To Do tem, que é a de definir tarefinha. Você vai ter que adaptar a sua forma. Se você quer pegar a sua lista de tarefas e botar dentro do Trello, você vai precisar criar uma maneira de se organizar dentro do Trello para você poder colocar as datas corretas e aquilo aparecer para você e tal, de quando é que tem que fazer. Por exemplo, todo ano tem que pagar IPVA, né? IPTU. IPTU ainda não é parcelado e tal, mas IPVA tem que pagar, imposto de renda tem que fazer. Pô, e aí, você espera pra ver se você vai lembrar? Não, cara, o meu já tá anotadinho. IPVA. E aí provavelmente deve estar lá pro dia 15 de dezembro meu IPVA. Quando a gente comprou o carro em dezembro, então lá em 15 de dezembro aparece na minha tela, pagar IPVA. Pô, cara, já aparece, porque eu já programei para aparecer. Ou seja, minha vida é mais leve, é mais tranquila, eu não preciso ficar lembrando do que eu tenho para fazer. Por quê? Porque eu anotei. E isso é um dos grandes segredos. Microsoft, então você pode fazer isso no Trello, que é exatamente o que se faz no Microsoft To Do. Quer simplificar a sua vida? Começa pelo Microsoft To Do. Baixa esse aplicativo, Microsoft To Do. Ele tem uma versão gratuita, ótima, que funciona muito bem, que é um lugar onde você vai lá e determina e define as suas listas de tarefa. Tá? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se ele está instalado no meu computador ainda. Tá aqui, ó. Será que eu consigo mostrar? Pera aí. Acho que eu consigo. Vamos ver? Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Cadê?
Não tô conseguindo virar a câmera. Por que eu conseguia antes e agora não consigo? Sacanagem, não consegui virar a câmera aqui não. Desculpa, eu vou ficar sem mostrar. Se bem que vamos ver se será que eu consigo trazer aqui na frente da câmera. Ó. Esse aqui é o Microsoft To Do. Vocês estão vendo que no cantinho esquerdo aqui tem uma série, uma listinha? Fica aparecendo ao contrário aí pra vocês, eu sei. Mas aparece lá, ó. Ó, meu dia, tarefas, rap. Aí dentro de rap, que é a empresa aqui, eu tinha a divisão de comercial, diretoria, equipe, marketing, aí depois aniversários, e várias outras casais, que é um projeto para casais que a gente fez, coisas para depois, e por aí vai. Ou seja, é uma ferramenta onde ficam aparecendo para vocês aí, para você, tudo aquilo que você tem que fazer. Tá? Então você vai listando ali, vai colocando tudo que você tem que fazer e vai determinando a data e aquilo vai aparecendo para você. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Gente, pelo amor de Deus, tudo que eu tenho para fazer, e você pode duplicar. Se é uma coisa que é semanal, você coloca ali, coloca a tarefa, sei lá, ir no mercado. E aí você e faz uma listinha de mercado já. Você foi no mercado, você pega e joga essa lista de mercado para a semana seguinte. E aí na semana seguinte, no dia que você tem que ir no mercado, aparece para você com a lista feita já. Aí você só tem que ir lá e marcar o que você já comprou e não precisa mais comprar, adicionar alguma coisa que você tem que comprar. Até feira de mercado a gente coloca aqui, até compras. Né? Enfim, então assim, gente, é essencial que a gente, pra deixar de procrastinar, a gente se organize. Ó, lembra, a gente está falando aqui principalmente de falta de organização. Se você não se organiza, você vai procrastinar muito mais porque você não sabe o que tem que fazer. Você não consegue priorizar. Então, organiza para você saber o que tem que fazer. Seja no Trello, seja no Microsoft To Do. Quer começar? Não faz isso ainda? Começa pelo Microsoft To Do, que é simples. Tá? Faz sua lista de tarefas. Aí, quando você for começar cada manhã, primeira coisa que eu faço minha meditação da manhã. Mentira! Primeira coisa que eu faço é abrir minha lista de tarefas. E aí, lá de cara, minha lista de tarefas, qual é a primeira coisa que tem bem no topo? Fazer meditação. Aí eu pego meu áudiozinho da meditação, fecho os olhos e começo. Faço a meditação que a galera da Academia do Eu, inclusive, tá fazendo também. Então eu faço todos os dias. Certo? Terminei a meditação, beleza, tarefa concluída. Pego a meditação e jogo pro dia seguinte. Que aí eu não esqueço da meditação. Quantas vezes aconteceu de a meditação não tá no topo e eu olhar outras coisas e começar a fazer outras coisas ainda sem definir prioridade? Ou então não olhar pra lista e sair fazendo. Aí eu não fazia meditação porque eu esquecia. Gente, coisa mais simples do mundo a gente esquecer. Aqui a gente tem o Miguel, o médico do Miguel, o ortopedista, passou um exercíciozinho que a gente tem que fazer com o pezinho dele, porque ele nasceu com o pezinho meio pro ladinho, assim, que diz que quando começa a caminhar resolve, mas enfim, pediu pra prevenção fazer o exercício. Cara, pensa quando é que a gente lembra. A gente ficou um tempão sem lembrar disso, porque não anota. Não anota e não lembra de fazer. Então, gente, uma das grandes coisas pra você deixar de procrastinar, anota o que você tem pra fazer. E aí o que acontece? Chegou de manhã, olha a lista de coisas. Tem 20 coisas. Conversa comigo. Você vai dar conta de fazer 20 coisas num dia? Depende das coisas, né? Depende do que for. Tem coisas mais complexas, coisas mais simples. Mas, gente, no geral, você não consegue fazer 20 coisas num dia. Então distribui. Pega um domingo ou segunda de manhã, pega todas as tarefas que você tem e distribui pelos dias da semana. Quantas tarefas, João, por dia? Sei lá, 5. Começa com 5. Olha, Lucas Labastier, boa visita. Como é que está, amigo? Começa de uma forma simples. Separa 5 tarefas na segunda, 5 na terça, 5 na quarta, 5 na... E aí, João, tá, mas e se eu terminei as 5 da segunda? Aí você já pega as próximas 5 da terça. Mas entenda que provavelmente vão aparecer outras coisas pra você no meio do caminho que vão tomar o tempo do que você tinha que fazer. Então você não vai dar conta de já partir e sair fazendo tudo que você tinha que fazer no dia seguinte. E devagarinho, na verdade, é que você vai se organizando e vendo quantas tarefas você dá conta de fazer por dia. Porque daí é uma análise importante. A bateria acabando aqui. É uma análise que você precisa fazer. Eu dou conta de fazer aquilo? Eu não dou conta de fazer aquilo? Deixa eu só puxar o carregador aqui. Vai que cai a bateria aqui. Vixe, nem vou conseguir agora, mas tudo bem. Acho que não vai cair, não. Primeira coisa, se você organiza, dá tudo certo. Porque daí você sabe o que você tem que fazer naquele dia, você consegue analisar quais são as questões e se vai dar tempo ou não vai. Hoje eu tenho um compromisso, então eu não posso botar tantas coisas. Amanhã eu não tenho compromisso, então eu posso fazer mais. Então, tirar esse... Gente, quando você pega a prática, são 5 minutos. No começo é um pouco mais demorado, você vai levar 15 minutos, às vezes meia hora para se organizar. Pegou a prática, em 5 minutos você olha, é isso aqui. E já define, já sai fazendo. Rapidinho. E isso muda completamente a sua vida. Inclusive ajuda muito mais você colocar as coisas em prática, tá? Claro que existe ainda outras dificuldades no que diz respeito à procrastinação. Às vezes não é só falta de organização. Às vezes eu tenho incômodo de fazer uma coisa, da preguiça mesmo de fazer. E aí é uma regrinha e precisa ter um tanto de motivação aí nessa história toda, tá? Por exemplo, o ideal é quando você começa as tarefas, você determinou lá, sei lá, 10 tarefas pro dia de hoje. O ideal é que você comece por qual?
Pela mais fácil ou pela mais difícil? Pela mais difícil. Comece sempre por aquilo que é mais complexo, que é mais difícil, que é mais chato, que é mais incômodo, porque daí tem aquele senso de que você, terminei, acabei, me livrei disso. Se você não faz isso, você passa o dia inteiro na pressão de, putz, ainda tem que fazer aquele negócio, ainda tem que fazer aquele relatório, meu, que saco. Então, primeira coisa, separa um tempo, senta e mata. É difícil? Precisa de uma motivação? Precisa. Mas é uma coisa que vai transformar muito essa ideia da procrastinação, tá? E eu ouvi uma vez de uma mentora minha, ela disse assim, João, use a procrastinação contra ela. Eu falei, como assim? E ela disse assim pra mim, ora, procrastine a procrastinação. Veja bem, ela disse, deixa pra depois o deixar pra depois. E faz agora, entendeu? Se você vai deixar pra depois, não, deixa pra depois, deixa pra depois. E faz agora, isso é maravilhoso, isso é incrível, tá? Então, exige uma determinação? Sim, exige. Mas você pode pedir ajuda das pessoas, tá? Você pode colocar um alarme no seu celular. Eu coloquei algumas dicas aqui, ó. Vamos pra elas. Aí, ó. Agenda e alarme, já falei das duas. Ó. Agenda, que eu sugeri que você usasse o Trello ou o Microsoft To Do. E um alarme. O que é o alarme? Cara, você tem uma atividade, coloca no alarme. Uma vez eu ia fazer uma live, não lembro quantos dias atrás, eu fui fazer uma live. Peraí que tá acabando a bateria, deixa eu mudar a posição aqui. Só pra vai que a gente fica sem. Aí, consegui. Eu ia fazer uma live e era 7 horas a live mais uma vez. E eu acho que deu assim, ó, 10 para 7. E eu tava de boa, deitado. Eu tinha esquecido que era terça-feira que eu tinha live. A Luana chega pra mim, João, você tem sua live, né, às 7h20. E eu falei, meu Deus, a live. E ela, não, mas é 7h20. Eu falei, não, eu troquei às 7. Ela achava que faltava meia hora e faltava só 10 minutos. Eu saí doido correndo. O que acontece agora? Todo santo dia que eu tenho live, eu coloco um lembrete no celular e aí eu agendo um alarme para 6h30. A live é às 19h, 6h30 desperta. Aí eu falo, opa, meia hora eu tenho live, tá? Nunca mais esqueço live. Isso é uma coisa muito interessante. Bota uma agenda, bota um alarme, desculpa. Bota um alarme que facilita, é simples. É só ir lá registrar, sei lá, academia, eu não sei o que é um remédio que tem que tomar. Quando eu tô tomando remédio, eu vou lá e coloco, remédio, tal hora. E ativo o alarme, não tem como esquecer o remédio. Toca o alarme, você toma o remédio. Simples assim, tá? Mais uma vez, por que não existe pozinho de plim-plim-plim? Pra que parte que não existe uma fórmula mágica? Pra vontade. Para motivação em fazer, para o movimento de ir lá e fazer. Porque vão ter situações que são chatas, que são complexas, e ainda assim você vai ter que levantar e ir lá fazer. Entendeu? Cara, eu preciso fazer. Por quê? Porque é importante. Aí eu volto pra cá, ó. Clareza. Se você não tem clareza, você não tem a menor bola. Por que eu tô fazendo isso? Você nem sabe por que tá fazendo. É só porque alguém disse que você tinha que fazer, ou você se determinou a fazer, não tá claro. E se não tá claro, tende a não ser importante. Então, quando tá claro, a gente sabe a importância daquilo. Caraca. Então, por exemplo, agora, alimentação saudável e, por exemplo, falo muito disso porque é um tabu para muitas pessoas. Alimentação saudável e exercício físico, por exemplo. Para mim, depois dos 28, eu tô com 33 anos, faço 34 agora e, como eu sempre digo, já estou aceitando presentes, tá? Se precisar, eu passo meu endereço. Eu tô com 33 anos, quase 34. Com 28 anos é que eu fui começar de verdade a mudar minha alimentação e exercício físico. E no meio do caminho, depois do casamento e em outros momentos, eu me deixei meio de lado, já ganhei peso de novo e tal. Eu não sou obeso, né? Não tenho dificuldade com isso, mas se eu não me cuidar, né, eu perco um pouco disso. E agora, o que tá me movendo para mudar? O nascimento do Miguel. Então, quer dizer, o Miguel agora... Hoje, por exemplo, a gente tem aqui em casa a coisa de se servir o almoço e comer no sofá assistindo TV. Mas a gente, como uma consultora, disse pra gente que o ideal é a gente sentar todo mundo na mesa pra comer junto com o bebê enquanto ele tá comendo. Não sei se isso é real ou não e tudo mais, mas hoje mesmo eu fui almoçar e eu sentei no sofá, liguei a TV e na hora eu falei, eita, no meio da hora não, né? No meio do que eu tava comendo, e eu falei, eita caramba, ó o Miguel almoçando fora da mesa e tal. Enfim, a gente nem sabe que sequência nós vamos seguir nisso, se tem certo ou errado ou não tem, mas eu já tô me tocando de coisas que eu tô fazendo e que eu preciso prestar atenção. Porque senão o Miguel vai aprender errado, ou não vai aprender. Então estou me dedicando a passar mais tempo com ele. Hoje, no finalzinho de tarde, peguei ele, fui pra piscina com ele um pouquinho, porque ele está adorando. Então quer dizer, eu estou me dedicando a lembrar de coisas importantes. Então se você tem clareza do que é importante, do porquê que você está fazendo aquilo, você faz. E para não deixar de falar, aliás, eu coloquei aqui uma metodologia, o terceiro item aí, chamado Pomodoro. A técnica Pomodoro é bem interessante, tem aplicativos que você pode... Vai lá na sua lojinha de aplicativos e escreve Pomodoro. Tem algumas versões, aplicativos pagos, outros gratuitos, que a proposta é a seguinte:
é uma ferramenta de foco, que propõe a ideia de você, sei lá, você determina um tempo que você quer trabalhar focado, 30 minutos, 45 minutos, você pode começar com 20 minutos, você que determina o tempo. E você dá ativar, determina o tempo e ativa. No que você ativa, o aplicativo bloqueia todas as suas notificações de rede social, até de ligação. Ele não deixa você receber nada. Pra quê? Pra não tirar seu foco. Então você vai lá, foca durante aqueles 25 minutos, 30 minutos, 45 minutos, uma hora que seja. Deu aquele tempo, ele desperta, ele toca um alarme. Aí você para, sai, tchau. Vai fazer alguma coisa, vai tomar uma água, vai olhar o céu, vai dar bom dia pra alguém, vai conversar com alguém. Eu vou brincar com o Miguel um pouquinho, vou lá brincar com ele. 15 minutos de intervalo, 10 minutos de intervalo. E aí o que acontece? Volto, boto o Pomodoro lá de novo, mais 45 minutos e foco de novo. Gente, fazer uma coisa de cada vez é muito mais produtivo do que tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem gente que se vangloria, eu consigo fazer várias coisas ao tempo. Não consegue. Você faz uma coisa de cada vez, o que acontece é que você migra de uma coisa para outra com muita velocidade. Mas isso não significa que você faça mais bem feito. As pesquisas mostram que pessoas que ficam insistindo em fazer várias coisas ao mesmo tempo, entre aspas, elas perdem produtividade. Que se elas tivessem focado em fazer uma coisa só, elas fariam muito mais bem feito. Se elas fizessem uma coisa só. Então se você tem 4 atividades para fazer em 4 horas... Não fique fazendo as 4. Tem que ligar para um cliente, mandar um e-mail, fazer um relatório e marcar o médico. Tá? Não fique tentando misturar tudo isso no meio do caminho. Separe a primeira hora para entrar em contato com o médico, a segunda hora para ligar para o cliente, a terceira hora para fazer o relatório, a quarta hora. Enfim, entende? Faça uma coisa por vez. Isso ajuda muito também. Enfim, galera, essas são as dicas de hoje. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Comentário da Keila aqui. Oi, João, sou Keila de Goiânia. Você foi muito importante na minha vida no curso de performance do Paulo Bento. Gratidão, que legal, Keila. É um prazer ter você. Tá me seguindo aqui já? Me manda mensagem para eu ver depois seu Instagram. Procrastinação. Vamos ver o que você comentou? Procrastinação e esperar o pai e a mãe fazer e saber crescemos e precisamos assumir e fazer. Eu entendi o que você quis dizer aí. A gente, na adolescência ou em outros momentos da vida, fica esperando pelo pai e a mãe fazer e muitas vezes a gente, como pai ou mãe, faz ao invés do filho fazer, e aí não desenvolve, inclusive, no filho a competência de ir lá fazer. Olha a responsabilidade que a gente tem como pai e mãe, que tipo de comportamento a gente tem, como a gente cria os nossos filhos, e de que forma a gente talvez vai impactar na vida deles depois. Então, quer dizer, se eu faço tudo pelos meus filhos, e eu conheço pai e mãe, que os filhos são velhos já, e eles estão servindo o almoço, servindo o prato, fazendo um monte de coisa pelos filhos. Então, cuidado com que tipo... Claro, não estou dizendo que esse comportamento de servir o prato efetivamente vai tornar o seu filho procrastinador. A gente está falando de comportamento de ser humano. Então, esse comportamento pode desencadear outras coisas na vida. E outros comportamentos podem desencadear procrastinação. Então, assim, mas vocês entenderam o que a gente trouxe aqui, o que a Keila trouxe, que eu estou só reforçando? A gente, como pai e mãe, precisa estar muito atento para o que a gente ensina também. Porque dependendo do que a gente ensina, os nossos filhos vão ser mais ou menos procrastinadores, né? Você pode perceber, eu percebi em mim, desde a adolescência. Se bobear, eu não lembro da infância, mas na adolescência eu percebia deixar as coisas para depois. E você, como pai e mãe, já pode observar isso desde criança. O seu filho tende a deixar as coisas para depois? Perceba, qualquer tipo de comportamento que ele tem na infância e na adolescência vai ficar marcado na vida adulta. Então aproveite que você é pai ou mãe, que você tem a oportunidade de perceber seu filho e doutriná-lo, educá-lo desde cedo para ele mudar um comportamento que é difícil para ele. Perceba isso, porque isso pode te ajudar a formar um filho muito mais preparado para o mundo, né? Muito bem. Bom, galera, essas eram as dicas de hoje. Como eu comentei, eu coloco todas as dicas sempre no grupo do Telegram. Nem sempre eu coloco na mesma semana. Essas semanas agora foram bem corridas. Até quem está no canal do Eu lá me perdoem, deixei a desejar um pouquinho essa semana. Não coloquei conteúdo lá. Mas a coisa está se regularizando de novo, estou voltando para minha organização, não é isso? Porque lembra isso, de tempos em tempos, bagunçou? Senta, organiza tudo de novo, coloca tudo no lugar de novo e toca o barco de novo. Porque você nunca vai deixar de ser procrastinador, você não vai deixar de ser ansioso, por exemplo. Isso vai continuar, a ansiedade, a procrastinação ou qualquer outro tipo de comportamento no contexto geral, sempre vai fazer parte da sua vida. É uma vulnerabilidade que você tem presente no seu jeito de ser, né, na sua forma de viver. E o grande segredo não é tentar acabar com isso, é entender como é que isso funciona, entender como funciona a sua procrastinação, o que te faz procrastinar, em que momentos isso te atrapalha, em que momentos não te atrapalha, tá? Em que momentos você pode realmente deixar para depois para não viver uma cobrança muito intensa também. Mas enfim, a consciência
né, do que atrapalha, o que não atrapalha, como é que funciona, seja a sua procrastinação, ou a sua insegurança, ou a sua ansiedade, mas conhecer como é que isso funciona, virar amigo disso, amigo dessa vulnerabilidade, entender como funciona para poder lidar com isso, talvez seja o melhor caminho de todos. Beleza? Galerinha, manda muitos corações aqui pra gente entregar pra mais gente no final, pra gente encaminhar. Vem aqui embaixo, por favor, no triângulozinho aqui e encaminha pra alguém, né, que você possa encaminhar essa live, que alguém que seja um procrastinador e tá querendo brigar e lutar com isso pode ser ajudada. E eu vou colocar aqui mais uma vez, ó, t.me, opa, já escrevi errado. Oh, que droga, o corretor ficou estragando aqui. t.me/canal do eu. Canal do eu. Tá aí, ó. Vou fixar aqui, inclusive, peraí. Vamos fixar esse aqui, canal do eu. Aí. Que é o link pro meu canal no Telegram, tá? Então entra lá no canal do Telegram. É lá onde eu coloco esses materiais. Provavelmente amanhã eu coloco esse material, tá? Essa semana eu coloco esse material. Amanhã eu já sei que não vai dar por causa de outros focos aqui, né? Olha aí, ó. Sei que eu não vou colocar amanhã porque tem outras prioridades. Eu já sei quais são pra amanhã, tá vendo? Nem acabou meu dia, eu já sei quais são as minhas prioridades de amanhã. Porque faço essa organização, tá? Então, acesse o canal do Telegram lá, você fica recebendo vários outros conteúdos da gente aqui, da Rap, meus, pra falar sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento humano, enfim. Fala, Denis, o João, aprendi muita coisa com você no PSEM Natal, felicidades, querido, obrigado, muito saudades dos meus aluninhos que vêm por aqui, né? Ver um pouquinho. Fernando Mora, quanto tempo, olha aí, grande parceirão de BC, saudade de você, amigo. Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido a live, né? Se curtiu, compartilha com alguém, já pega agora, já tá no meu Instagram liberado, manda pra alguém, vai aqui no triângulozinho, porque quanto mais gente souber desse tipo de conteúdo, aí é gratuito, é aberto, é livre, quanto mais gente souber desse tipo de conteúdo, melhor fica o nosso mundo, né? Melhor fica as nossas equipes, se você é líder, manda pra sua equipe. Eu tive vai comentar, a gente tem um tempinho ainda, tive uma gestora aqui essa semana, na verdade faz mais de uma semana, mas que eu fiz uma live sobre autorresponsabilidade. Se você for lá no meu Instagram, tá lá também, eu e a Juliana Albano. Falando sobre autorresponsabilidade. E essa gestora, dona de uma empresa, ela viu o tema da live e falei, João, gostei do tema da tua live, vou marcar pra minha equipe fazer. E aí foi ela e mais 5, 6 pessoas da equipe dela foram assistir a live. E lá na live, por exemplo, eu falei da Academia do Eu, né? E aí todos agora estão participando da Academia do Eu, porque eles a partir de uma live perceberam a importância de fazer um investimento no seu próprio desenvolvimento, de se autorresponsabilizar, de crescer. Então, cara, você é gestor, manda esse tipo de conteúdo para sua equipe, para eles poderem ver o que eles podem desenvolver, como é que eles podem ser melhores, porque isso pode ajudar demais. Inclusive estimula as pessoas a investirem mais em si mesmas e por aí vai. Enfim, beijo, vou ficando por aqui. Até terça-feira que vem, live do Eu. Essa foi a 11, live do Eu, hashtag 12, na próxima semana, às 19 horas. Espero você por aqui. Beijo, fui.